Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, discutimos hoje dois projetos de resolução que eu creio que vêm colocar um dos problemas sociais mais graves que temos em Portugal, que é o colapso do setor da construção civil, um setor com um enorme peso na atividade económica em Portugal e sendo um setor de atividade de trabalho intensivo, criando muitos postos de trabalho no exato momento em que colapsa, cria obviamente um problema gravíssimo e é portanto um contribuinte líquido para a situação de desemprego e dificuldade de muitas famílias de trabalhadores. Mas eu diria que há aqui certamente uma estranheza, que em particular um projeto de resolução seja apresentado pelo PSD. Primeiro, eu compreendo que os deputados façam uma representação daquilo que são os problemas sociais dos seus distritos de eleição e respeito isso. Mas, contudo, a situação de desemprego e dificuldade na área da construção civil extravasa claramente a área do Cávado e do Ave, existe no Algarve, existe nas grandes áreas metropolitanas, mas há ainda um outro aspecto, é que as dificuldades que hoje a construção civil se devem à crise que foi criada pelo atual Governo e pela inexistência de medidas do atual Governo. E, portanto, o PSD foi a bancada do Sr. Deputado, o Governo que o Sr. sustenta, partiu a louça e agora o Sr. propõe-nos aqui apanharmos alguns cacos e nem todos os cacos da louça que os senhores partiram. E depois há um conjunto de enunciados neste projeto que eu tenho alguma dificuldade em perceber exatamente o que é que eles querem dizer. Diz-nos no projeto que quer um conjunto de medidas programáticas, económica e socialmente adequadas no sentido de apoiar as famílias. Bom, mas estamos a falar exatamente do quê? Propõem os senhores deputados um alargamento do prazo de subsídio de desemprego, um aumento das prestações que são dadas? Ao que saiba, não, até hoje o PSD tem estado do outro lado da barricada. Defende políticas ativas de criação de emprego que exigem, neste contexto, investimento público? Não. O PSD tem estado completamente contra qualquer tipo de investimento público que possa, enfim, alavancar o crescimento da nossa economia. Financiamento, compromissos por parte da banca. Até agora o PSD rechaçou todos os compromissos, até da banca que recebeu dinheiro do Estado, como sabe, o único setor de atividade que foi apoiado pelo atual Governo. E depois há todo um debate que temos que ter sobre a forma como nós olhamos para a construção civil. O tempo das urbanizações sem qualquer regra e sem qualquer tipo de planeamento, que atiraram grande parte das populações para os subúrbios com enormes custos, por nunca ter havido verdadeiramente em Portugal uma política de habitação, conduziu-nos à situação em que estamos. Nós estamos numa situação em que parte importante dos trabalhadores que trabalham nos centros metropolitanos vivem fora, estão endividados perante a banca, exatamente por ausência de qualquer política de reordenamento das nossas cidades. Ora, pensar em direcionar a área da construção civil para a reabilitação urbana e para a renovação dos centros urbanos é determinante, mas nisso é preciso uma política pública que sustente este reordenamento. Ora, aqui os senhores não definem verdadeiramente grandes compromissos e, portanto, eu creio que este é o debate que nós temos que ter. Quando os senhores aqui nos falam da eliminação de normas relativamente ao setor da construção, eu só posso ficar preocupada, porque nós sabemos bem que uma coisa é desburocratizar aquilo que é o processo administrativo, outra coisa é tirar todo o tipo de regulamentação que significou apenas crescimento urbano sem qualificação da nossa vida urbana. E, portanto, senhores e senhores deputados, uma coisa é os senhores apresentarem um projeto de resolução que querem apresentar agora nos vossos distritos, outra coisa é estabelecerem compromissos claros, apoios sociais, investimento público, reabilitação dos nossos centros urbanos. E nisso, senhor deputado, até hoje, em todas as medidas que o Bloco de Esquerda apresentou nesta Câmara, os senhores estiveram contra. Portanto, isto que os senhores apresentam é muito pouco. Muito obrigado. Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP, tem a palavra.